Sejam todos bem-vindos e vamos a um pequeno estudo bíblico, uma pequena mensagem curta sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Um estudo curto, cerca de uns 10 minutos, 12 minutos. O que é a soberania de Deus? Soberania é o poder absoluto e perpétuo. Deus tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Deus é o Criador e nós somos criatura. E o Criador tem poder sobre a criatura. E ninguém conhece melhor algo do que aquele que a criou. Exemplo: ninguém conhece melhor a Boeing, aquela fabricante de avião, do que aqueles que projetaram aquele avião. Para ter alguma informação sobre aquele avião, é preciso perguntar a eles, que são os criadores. Ninguém conhece a criatura melhor que o Criador. Ninguém conhece algo que foi inventado melhor do que aquele que inventou, do que o inventor, ou o Criador. Sendo assim, ninguém conhece o homem melhor do que Deus, que o criou. Nenhum psicólogo, psiquiatra, sociólogo conhece o homem melhor do que Deus. Pode estudar o comportamento e a mente humana, mas não é capaz de penetrar no consciente, no íntimo. Ele não é capaz. Ninguém é capaz de conhecer melhor do que Deus. Eu vou ler Hebreus capítulo 4, verso 12. Está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Aqui, ninguém penetra aqui. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ninguém é capaz de discernir, de interpretar as intenções do coração humano. Pode até desconfiar, mas não pode provar. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Veja, a soberania do Criador. Nenhum estudioso da mente humana é capaz disso. Em 1 Reis 8:39 diz que só Deus sabe o pensamento das pessoas. Só Deus é capaz de penetrar no interior do homem. O homem é sua criatura. Não há nada encoberto que não seja revelado. No dia do juízo, nada ficará impune. O homem não consegue escapar de Deus. Tanto o ímpio como uma pessoa que serve a Deus não é capaz de encobrir nada. Tem muitas citações aqui, só que vamos assim para não prolongar demais. A partir do momento que o homem caiu, Adão e Eva, a partir do momento que o homem caiu, passou a ser conhecedor do bem e do mal. E passou a ser responsável pelos seus erros diante de Deus. Romanos 14 e verso 12. Lá diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Fazer a vontade de Deus sempre foi uma opção de escolha, desde a eternidade. Senão os anjos serviriam a Deus por obrigação. Os anjos fariam a vontade de Deus por obrigação e não por amor a Ele. Foi isso que causou a queda de Satanás e a terça parte dos anjos, porque tinham livre-arbítrio, decisão de escolha. Podemos crer que o livre-arbítrio existe desde a eternidade. Deus pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden de propósito para testar a fidelidade do casal a Deus. Deus pôs a árvore no meio do jardim e disse que de toda a árvore poderia comer, menos aquela árvore ali. A árvore do fruto proibido, dela não podiam comer. Deus pôs isso de propósito para testar a fé
para testar a fidelidade deles com Deus, a obediência. Deus entregou a responsabilidade aos homens de servi-lo e fazer o que é certo. A responsabilidade é humana. Deus é onisciente, mas não interfere nas nossas decisões. Podemos tomar como base alguns personagens bíblicos, como Ló, por exemplo, tomou a decisão de habitar em Sodoma. Pagou caro por isso. Pagou caro. Deus orientava profetas e homens de Deus, e o Espírito Santo os capacitava para a obra, mas Deus não interferia nas suas decisões, ou nas suas decisões pessoais. Abraão teve um filho de uma relação que não foi aprovada por Deus. Deus não impediu. Davi não educou corretamente seu filho Adonias. 1 Reis 1, verso 6. Está escrito assim, se referindo a Adonias: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. Então o verso 6 disse que Davi seu pai nunca tinha contrariado. Adonias, o quarto filho de Davi, rebelou-se contra seu pai e proclamou-se rei de Israel por conta própria. Embora Deus e também Davi tivesse designado Salomão como próximo rei, Davi teve problemas com seus filhos. Apesar do seu conceito de bom governante, foi um grande fracasso como pai, negligenciando ou deixando de ensinar, guiar e contrariar, disciplinar seus filhos de modo correto. E pagou caro, sofreu as consequências. Houve consequências. Jacó trapaceou seu irmão para ficar com a herança, apoiado pela sua mãe. Qual o resultado? Teve que fugir e não desfrutou a herança, e nunca mais sua mãe o viu. Perdeu seu filho para sempre. Houve as consequências. Deus não interferiu. Deus não impediu. Deus não interfere nas decisões humanas. A lei da semeadura se aplica tanto a incrédulos como a cristãos. O que o homem plantar, isso também se ceifará. Deus não interfere. Muitos dizem: porque Deus deixou? Deus não impede nada. Todos nós estamos sujeitos às coisas boas e coisas ruins na nossa vida. Muitas vezes Deus não interfere nas nossas decisões erradas. Deus não interfere nas nossas decisões. Deus não criou robôs, criou seres inteligentes e capazes, seres racionais. Diferente dos animais que agem por instinto. Os animais não são responsáveis pelos seus atos, porque Deus não deu inteligência a eles como deu aos seres humanos. Os animais agem apenas por instinto. Vou ler Deuteronômio 30:15 para encerrar. Está escrito assim: vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e a morte, o bem e o mal. A vida e a morte, o bem e o mal está diante de todos. Em Josué 24:14 está escrito: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem servais vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão de escolha. Deus não interfere em nossas decisões. Obedecer a Deus ou não é opção de escolha. A responsabilidade diante de Deus é pessoal. Ezequiel 18:20. Toda a alma é minha, tanto a alma do Pai como também a alma do Filho também é minha. E a alma que pecar, essa morrerá.
pagará pelo seu erro. Obrigado a todos, se inscreva no canal, clique em gostei e até o próximo.